Glória a Deus. Eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Nós vamos estudar esta lição aqui, ó. Lições Bíblicas Betel. O título da nossa lição: Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Lição de número 9. Lição de número 9. Esta lição aqui, ó. Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Essa lição será ministrada dia 1º de março de 2026, lição de número 9. E o título da lição: Os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Nós temos o texto áureo e a verdade aplicada. O texto áureo se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4, versículo 7. Vai dizer assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. A verdade aplicada: no poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo buscam viver santo em todas as áreas da vida. Perceba que o discípulo de Cristo, ele busca viver santo em todas as áreas da vida, como? No poder do Espírito e pela ação da palavra. Só no poder que nós podemos buscar a santificação. Então perceba que a santificação ela é buscada. Amém? Então nós vamos tratar aqui um pouco desse texto áureo. Então interessante, vendo algumas versões da Bíblia, né? Essa aqui foi a Almeida atualizada, que Paulo tratou, né, desse texto. E aqui olha que interessante na NVI: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Você vê? Olha, a tradução já mudou, já deu um entendimento melhor. Que a tradução da Almeida atualizada, que eu creio que essas que estão usando, eu vou até dar uma lida aqui para conferir, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, tá, que significa que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, aqui tem um contraste. Mas na NVI, vai dizer que, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. E nós vamos ver aqui os objetivos da nossa lição: compreender o conceito da santificação, ponto 1. Reconhecer a importância da santificação para o discípulo de Cristo, saber como andar em constante santificação. Nós temos nosso texto de referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 8, versículo 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Segura aqui. Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A santificação. Glória a Deus. Que vós abstenhais da prostituição. 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. 5. Não na paixão de concupiscências, mas os gentios que não conhecem a Deus. 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, despreza o homem, mas sim a Deus. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos chamou também o seu Espírito Santo, que nos deu, também o seu Espírito Santo. Vamos lá. Portanto, quem despreza isso, não despreza a homens, mas despreza quem?
sim a Deus. Então quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos chamou, que nos deu também o Espírito Santo. Quem despreza isso, não despreza a homens, mas sim a Deus. E Deus que nos deu o Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. Então vou deixar minha Bíblia aqui já aberta aqui no nosso texto áureo, né? Texto de ouro, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4.7. Primeira do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Na minha aqui é a Almeida atualizada. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Então é isso mesmo que está aqui na nossa Almeida, mas da NVU, você vê que é um pouquinho mais diferente, mas é a mesma coisa, mas dá uma abrangência maior, né? Os irmãos estão percebendo aqui que a da NVI ela dá uma abrangência maior nesse ponto. E agora nós vamos ver aqui qual é o contexto que Paulo está trazendo essa situação na primeira carta do apóstolo Paulo ao Tessalonicenses. Vamos ver o contexto? E aí eu quero trazer um título para essa lição. Uma vida que agrada a Deus. Nós vamos falar da santificação. Eu gostaria de dar um título, né? Uma vida que agrada a Deus. Qual é o contexto aqui, igreja? Nós vamos perceber que a vida sexual no mundo grego era um caos. Sem lei, todo mundo fazia o que lhe apraz. E aí Paulo vai trazer esse contexto que estava acontecendo lá com os gregos. E vão perceber que é quase impossível você mencionar um grande personagem grego que não tivesse amante. Olha a situação como estava dos gregos. E aí Paulo vai trazer esse contexto, um contexto que a prostituição era vinculada com a religião. Havia muito tempo com sacerdotisas, né? Então esse é o contexto dessa carta do apóstolo Paulo, a 1 Tessalonicenses. E eu quero discorrer um pouco aqui com a igreja, nesse texto de referência, e esse texto de referência vai ser o nosso norte. Nós vamos direcionar, muitas das vezes, vamos voltar um pouco no texto de referência, para que a igreja tenha uma abrangência melhor, para que a igreja tenha uma visão melhor do que Paulo está querendo tratar aqui. Amém? Então, vamos ao primeiro ponto. Nós vamos perceber, capítulo 4, versículo 3, vou ler aqui para a igreja. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está escrito aqui. A vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. E o que Paulo vai dizer aqui? Trocando em miúdos. Em primeiro lugar, o cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. O cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. Agora, olha o versículo de número 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Paulo vai falar aqui muito do vaso, né? Paulo vai fazer um paralelo aqui do vaso. Olha o versículo de número 4. Olha mais uma lição aqui pra gente. O cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. Esse é o cristão. Em primeiro lugar, é aquele que se abstém da impureza sexual. Em segundo lugar, o cristão é aquele que sabe controlar o seu corpo. O cristão é aquele que resiste os desejos lascívios. Olha o 5. Não na paixão de concupiscências com os gentios que não conhecem a Deus. Ou 4, para a gente ter um entendimento. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão de concupiscências como os gentios, que não conhecem a Deus. O cristão
é aquele que resiste aos desejos lascivos. Ele resiste. Lembra de José? José fugiu. O cristão tem que fugir, meu irmão. Tem situações que você vai ter que fugir, fazer que nem José. E Paulo aqui, ele proíbe o desejo pecaminoso, o desejo impuro, que escraviza o quê? As pessoas. Agora, olha o 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vou dissemos e testificamos. Olha o 6, olha mais uma lição para nós aqui, igreja. Ou seja, é ir além, ultrapassar os limites. Significa tirar o melhor proveito que puder da situação. Então o cristão é aquele que não ofende e nem defrauda o seu irmão. Como é que ele faz isso? Ou seja, ir além, ultrapassar os limites, significa tirar o melhor proveito que puder da situação. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, é vingativo, ou vingador. O Senhor é por todas as coisas, como também o Senhor é vingador. O Senhor é vingador. Essa palavra vingador, igreja, significa a pessoa que executa a sentença. Então Deus aqui, Paulo está falando aqui que Deus, porque o Senhor contra todas essas coisas. Que coisas que são essas que o Senhor é contra? Contra todas essas coisas, o Senhor é vingador. Essa palavra vingador significa a pessoa que executa a sentença. Então Deus não está se agradando dessa situação, da impureza, dos desejos lascívios. Então o Senhor, contra todas essas coisas, Ele é vingador. Amém? E aí vamos ver um interessante esse texto aqui que Paulo vai apresentar, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Esse texto vai dizer tudo. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso se fará. Igreja, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele se fará. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus reto. A Bíblia vai dizer que justiça e juízo são alicerces, a base do seu trono. E misericórdia e verdade vão além. Então Deus é o nosso juiz. Deus é vingador de todas essas coisas. Amém? Vamos avançar, igreja, um pouquinho mais. A introdução. Nesta lição veremos que a jornada do discípulo de Cristo envolve o processo da santificação, Hebreus 12, 14. A santidade é um dos atributos de Deus que ordena o seu povo que seja santo. Lembra em Isaías? Isaías diz, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, vamos dar um dos maiores atributos de Deus, o atributo mais peculiar, que Deus é santo. Aleluia. Levíticos 19, versículo 2, 1 de Pedro 1,15, a Trindade está envolvida no processo da santificação, promovendo o necessário para sermos santos e prosseguirmos em santificação até que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Ponto 1. Compreendendo a santificação. Vamos iniciar o nosso estudo abordando 3 verdades reveladas. 3 verdades. Qual é a primeira verdade na Escritura? Deus é santo. Essa é a primeira verdade. Deus exige santificação do seu povo. Segunda verdade. A santificação é uma condição para vermos a Deus. Terceira verdade. Aqui está dizendo a revista do pastor Valdir de Oliveira, da revista Betel Dominical, do segundo trimestre de 2021. Lição 7 reforça essa ideia ao dizer que a santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha e nem pecado algum.
Então nós vamos entrar num terreno perigoso. Por que eu falo perigoso? Porque nós vamos falar da santidade de Deus. O atributo mais peculiar de Deus é a sua santidade. O que significa, igreja, ser santo? O que significa ser santo? É um atributo de Deus. Amém? Então nós vamos trazer aqui o significado de ser santo. Santo significa separado, purificado. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor entrará no reino de Deus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Deus é santo. Deus não tem mancha, não tem pecado. Fala da impecabilidade de Deus. Deus não pode pecar. Deus nunca pecou. Deus é impecável, igreja. Fala da pureza de Deus. Deus é puro. Vamos ver o que o profeta Abacuque vai nos dizer. Abacuque 1,13. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura. Abacuque, lá no Antigo Testamento, 1,13. Miqueias, Naum, Abacuque. 1,13. Faz tempo, né, que a gente não lê Abacuque. Tu és tão puro, olha, dá para falar da pureza de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Fala da pureza de Deus. Tu és tão puro que não pode ver o mal. O pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. Eu sempre falo, uma parede entre nós e Deus. Essa parede se chama pecado. Romanos 3 e 23 e 6 e 23. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E qual é a contribuição? Qual é a recompensa do pecado? É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio, em Gálatas vai dizer, nascido de mulher, nascido sobre a lei. A Bíblia fala da morte vicária, a morte substitutiva. Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. Ele levou a nossa culpa. Ele levou na cruz do Calvário os pecados, foi lançado sobre ele. Agora nós podemos ser justos e justificados. Qual a única forma de nós sermos justos? De irmos para o céu, sendo justos, mas nós somos injustos. Mas Jesus morrendo no meu e no seu lugar. A Bíblia diz: aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Nós estávamos em trevas. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, glória a Deus. Voltando aqui falando da santidade de Deus. Quantos pecados Adão e Eva cometeram para ser expulso do Éden? Quantos pecados bastaram para que eles fossem expulsos do Éden? Um só pecado. Um só pecado bastou para que Deus os expulsasse do Éden. Ele os baniu. Por quê? Sabe por quê que Deus fez isso? Porque Ele é santo. A sua lei é santa. O seu propósito é santo. A Bíblia fala da pureza. Não há mancha. Não há nenhum esquício no caráter de Deus. Não dá mancha. Deus é completamente puro. Fala da beleza. Fala da santidade. Significa que não existe nada que se compare ao nosso Deus. Nada que se compare ao nosso Deus. Deus é distinto de tudo que existe e foi criado. A Bíblia diz que o nome de Deus é santo. O seu nome é santo. Mateus capítulo 6, versículo 9. Santificado seja o teu nome.
significa? Nós temos que zelar pela santidade de Deus. O nome de Deus não pode ser pronunciado de qualquer maneira, de qualquer jeito. O nome de Deus está ligado à pessoa. O nome fala do caráter. Lembra do nome de Deus? Moisés sobe lá no Monte Sinai. E Moisés pergunta: Senhor, mas quando eu chegar lá, o povo vai perguntar: qual o nome do seu Deus? No Egito tinha vários panteões de Deus. E o povo queria saber que Deus era esse que estava falando com Moisés. Quando Moisés desce com as tábuas do mandamento, e aí o povo ia perguntar: quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Aí Moisés falou: Senhor, quando eles chegarem lá, eles vão perguntar qual é o seu nome. Aí Deus fala para Moisés: diga para o povo que eu sou. Aleluia. Eu sou significa o Yahvé. Segundo alguns significa Jeová. Aleluia. Adonai. Oh glória. Significa o Yahvé. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu sou o que sou. Manda dizer ao povo, Moisés, que eu sou o que sou. Eu serei o que serei. O nome de Deus, igreja, é santo. Não tomarás o nome do seu Deus em vão, mas o mandamento do decálogo. Você e eu não podemos tomar o nome de Deus em vão, igreja. Quantos crentes faz piada com o nome de Deus? O nome de Deus é santo. Deus é santo. É puro, sem mancha, sem mácula. Deus não pode pecar. É impecável. Maravilhoso o nosso Deus. Santificado seja o teu nome. Lembra daquele caso, Nadab e Abiú? Eles foram apresentar para Deus fogo estranho. Segundo alguns estudiosos, eles estavam bêbados, embriagados. Sabe o que Deus fez? Os fulminou. Fogo estranho no altar de Deus. Nós temos que tomar cuidado, igreja. Nós temos que tomar cuidado. E se você vê na Bíblia, você não encontra nenhum versículo na Bíblia que diz: Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Mas você encontra os serafins. Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Santo, 3 vezes santo. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é santo. Vamos avançar aqui, igreja. 1.1. Servimos a um Deus santo. Foi o que nós tratamos aqui. Já foi na nossa introdução. Como os discípulos de Cristo, devemos meditar na santidade de Deus e permanecer vigilantes e decididos a viver livre do pecado e da indisciplina. Viver livre do pecado e da indisciplina a sua palavra. Salmos 119, 11. Deus é santo em sua essência e natureza. Apocalipse 15, 4. Somos admoestados pelo Senhor a ser participantes da sua santidade. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 até o 13. 1.2. Santos como Deus é santo. Visto que já definimos a santidade de Deus, como tratei aqui com a igreja, um pouco da santidade de Deus, só um pouco, né? A santidade de Deus está muito além, né? Paulo vai dizer, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os teus, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor, igreja? Isso é só um pouquinho, aleluia. Glórias a Deus. Então, analisar a santidade de Deus como alicerce que fundamenta a nossa santificação do crente. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Após nos tornarmos novas criaturas e discípulos de Cristo, passamos a evidenciar a santificação pela separação das coisas do mundo, renunciando aos pecados do passado e adotando o estilo de vida, de acordo com o Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Deus é santo e nós devemos ser santos, almejando o dia em que veremos o seu esplendor, com olhos puros e livres do pecado. Deus é santo. Sede santos como eu sou santo.
Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu não vou ver o Senhor, você não pode ver o Senhor, se você e eu, nós, a igreja, se nós nos santificarmos, igreja. Nós não podemos ver ao Senhor. Então nós vamos ver aqui. O santuário de Deus era o lugar da habitação de Deus com o seu povo. Está em Apocalipse, né? Hebreus 14, do 4 ao 3, nós vamos ver que a união entre a paz e a santificação. Não devemos buscar a paz a ponto de perder a santificação. Nós não devemos buscar a paz a ponto de perder a santificação. Você entendeu? Então nós não podemos, não devemos buscar a paz. Nós não devemos buscar a paz a ponto de perder a santificação. Perceba que vem a paz primeiro, depois a santificação, buscar a paz com todos e a santificação. Você tem paz com seu vizinho? Você tem paz com seu irmão? Difícil, né, igreja? Mas nós temos que buscar a paz e a santificação. 1.2 Santos, como Deus é santo. 1 Tessalonicenses, nós abordamos, né? 4 e 7. Não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Para ser o que, igreja? Santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Oh, glória a Deus. Deus nos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Oh, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, tremendo, maravilhoso. E aqui a necessidade de viver de modo digno ao Evangelho. Paulo está tratando isso aqui em Filipenses 1:27. A necessidade de viver de modo digno do Evangelho. Ou seja, os crentes de Filipos deveriam viver como pessoas convertidas. Paulo está ali exortando eles. Tanto dentro da igreja como fora. Isso aqui serve para nós. Nós temos que ser santos também dentro da igreja como fora. Porque ser santo dentro da igreja é fácil. Agora ser santo, igreja, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, quando ninguém está te vendo. Lembra de Jó? Jó era íntegro, reto, temente a Deus e não se desviava do mal. Então ser santo na igreja é fácil. Agora, ser santo fora da igreja, então Paulo está exortando os filipos a ser santo dentro e fora da igreja. Vamos avançar, igreja? 1.3 Sem santificação, sem ver Deus. Sem santificação, sem ver Deus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. A santificação é mais do que uma conduta moral. É a consagração total a Deus, refletida em uma vida de pureza, obediência e comunhão com Ele. É um chamado para nós separarmos do pecado e nos alinharmos com a sua vontade. Porque ser santo, Deus chama os seus filhos a também serem santos, não se deixando corromper pelos valores deste mundo. 1 João 2:15-17. Então Deus chama os seus filhos a também serem santos. É um chamado. Não se deixando se corromper pelos valores desse mundo. Esse mundo é que eu lembro do Egito. Tem muita gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo ainda está nele. Você tem que tomar cuidado com isso. Para você sair do mundo e o mundo está em você. Aleluia. Lembra das propostas de Faraó? Toma cuidado com as propostas do mundo, meu irmão. Toma cuidado, meu irmão, com as propostas do mundo. Amém? Ponto de número 2. Santificação. Uma nova maneira de viver. O cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. Gálatas 6:14b. Esse viver inclui andar em santidade. Pedro nos adverte a sempre termos em mente nossa nova identidade em Cristo, nação santa. Antes não fazíamos parte do povo de Deus, mas agora somos o seu povo. 1 de Pedro 2:9 e 10.
Então Paulo vai dizer que nós temos que falar, o nosso falar tem que ser santo, o nosso andar tem que ser santo, o nosso cantar tem que ser santo, a nossa pregação tem que apontar para a santidade de Deus. O nosso andar, o falar, o viver tem que ser santo. Eu lembro de Eliseu. Lembra da mulher que falou, ali vai um santo homem de Deus. Amém? Nós estamos precisando dessa geração de homens santos, de mulheres santas, de mulheres que temem ao Senhor, de homens que temem ao Senhor. Nós estamos precisando dessa geração de homens e mulheres santas. Olha que interessante, em 1 João, capítulo 15, versículo de número 17, vamos ler, olha que interessante, olha o contraste aqui, né? 1 de João, capítulo de número 1 João 15, 17. 1 de João 15 e 17. 1 de João 15, 17. É isso mesmo? 1 de João 2, 15 e 17. Vamos lá, 1 de João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo. Olha aqui, ó. Não ameis o mundo, nem o que há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que interessante. Não ameis o mundo. Olha o contraste. Quem ama o mundo, ele ama o mundo. Em segundo, ele se contamina com o mundo. Em terceiro, ele se conforma com o mundo. Em quarto, ele é condenado com o mundo. Você viu aí? Ele ama o mundo, ele se contamina com o mundo, ele se conforma com o mundo, ele é condenado com o mundo. Agora, o santo. Olha a diferença, olha o contraste. Mas aquele que faz a vontade de Deus, quem é esse? O santo. Permanece para sempre. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Romanos 12, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vontade. Deus tem pensamentos. Deus tem sentimentos. Oh glória! Vamos avançar, igreja. Nós vemos o ponto de número 2. Agora nós vamos, que foi reconhecer a importância da santificação para o discípulo. Agora, o objetivo 3. No objetivo 2.1. 2.1. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal. 1 de Pedro 4 e 3. E o que faz eco com o que Deus já tinha ordenado ao povo de Israel no deserto. Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Paulo disse aos crentes romanos, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, Romanos 1 e 7, aos Coríntios ele disse, santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. 1 Coríntios 1 e 2, aos Efésios, ele ressaltou que o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Lembra que eu trouxe aqui o contraste do Egito, né? Você vê que o Egito, ele simboliza hoje o mundo. Tem muito crente que ainda está agarrado no Egito. Sai do Egito, meu irmão. Sai do Egito, minha irmã. Deixa a sandália, deixa os negócios aí, irmão. Não aceita as propostas de Faraó, não. Sai do Egito.
E aí nós vamos abordar esse ponto 2, né? 2.1. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Nós somos chamados. Há um chamado de Deus. Deus chama ou não chama? Chama. Deus chama. Aleluia. Nós vamos ver aqui que Pedro, né, vai dizer ali que Deus nos escolheu. Nós somos propriedade de Deus. Aleluia. Nós somos um povo eleito, um reino sacerdotal, um povo escolhido. Não foi eu que o escolhi, mas foi Ele que nos escolheu. Nós estávamos como Efésios 2, mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Ele nos vivificou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2.1. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. 1 de Pedro 4.3. O cristão não pode ter saudade, você não pode ter saudade do Egito, do seu passado, da escravidão ao pecado. Romanos 1:7. Eu vou ler esse texto. Romanos 1:7. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai tratar em Romanos 1:7. Paulo está tratando ali Romanos 1:7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 1:7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é chamada do mundo, presta bem atenção, vou bem didático aqui. A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus no mundo, como sal e terra. Deus não os tirarei do mundo. Deus não vai tirar você do mundo. Você tem que ser santo nesse mundo, meu irmão. Senão não é santo. Nós temos que ser santo nesse mundo. Como conhecereis meu discípulo? Pelo amor, santidade. Você vai ser conhecido, meu irmão. Não vai tirar você do mundo, não. Aqui no mundo que nós temos que ser santo, meu irmão. A igreja ela vai fazer a diferença aqui mesmo. Amém? A igreja é chamada do mundo para ser separada do mundo, mesmo estando no mundo, para viver exclusivamente para Deus no mundo, como sal e luz. O sal se contamina? Você já viu o sal? Lembra? O sal ele não pode se contaminar. Se você misturar o sal com açúcar, qual sabor vai ter para mim? O sal. O sal, irmão, ele não se contamina. O sal influencia. Jesus comparou nós como, ele diz, eu sou o sal dessa terra e luz do mundo. Nós temos que ser sal, irmão, nós temos que salgar. Se você não salgar, você vai ser pisado. É isso? Que sal é você? Que salga ou que é pisado? Primeira Coríntios 1:2. Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Esta é a santificação posicional. Se creu em Jesus, ali começa a santificação posicional. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Vamos ler, igreja? Efésios, carta do Apolo aos Efésios 1:4. Efésios mesmo. 1:4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Deus não te chamou, irmão, para imundícia. Deus não te chamou para prostituição, não, meu irmão. Deus nos chamou para ser santos. Significa separado. Deus nos comprou, não foi por prata, nem por ouro, nem por pedra preciosa. Foi o sangue de Jesus. Nós somos comprados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Oh, glória! Vamos avançar? 2.2. A santificação e o relacionamento com Deus. Estamos vivendo dias muito complexos, igreja. Satanás não quer perder o controle sobre os seres humanos e tem atacado e influenciado as mentes, utilizando métodos sutis
para dominá-las. Mateus 6:23, a santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus. Somente aqueles que procuram viver em santificação verão o Senhor. Hebreus 12:14. Você tem uma armadura. Paulo vai dizer em Efésios 6, nos demais irmãos meus, fortalecei no Senhor, na força do seu poder. Portanto, revestido de toda a armadura de Deus, para possar estar firme contra as ciladas astutas do diabo. Nós temos a armadura. A nossa arma não é carnal, a nossa arma é espiritual. Poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anular sofismas. Vamos avançar, igreja? 2.3, aumentando a comunhão com Deus. Os discípulos de Jesus devem ter um comportamento diferenciado do mundo, através de uma vida santa e da comunhão com Deus. 1 Coríntios 1:9, a comunhão com Deus é mantida pelo afastamento do pecado. 2 Timóteo 2:2. Então nós temos que nos afastar do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Não flerte com o pecado. O pecado nos tira da presença de Deus. Lembra do Salmo 51, do salmista? Pequei contra ti, Senhor. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não se aparte de mim a tua presença. A coisa mais valiosa que nós temos é a presença de Deus. Cuidado. Davi até pecou ou não pecou? Mas quando ele pecou, ele se arrependeu. Aleluia. Aleluia. Cuidado, igreja. Mas se pecar, nós temos que um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente nossa, mas do mundo todo. Aleluia. Você tem um advogado. Vamos para o ponto 3, para a gente estar concluindo. A constante santificação. A santificação é um processo contínuo e dinâmico, pelo qual o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, cresce em semelhança a Cristo, buscando viver em obediência, pureza diante de Deus. Não é um evento único, mas uma jornada diária de renovação espiritual que envolve arrependimento, oração, estudo da palavra e submissão à vontade divina, conforme 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. Deus nos chama para essa vida de santidade, afastando-se da pureza, moldando o nosso caráter para refletir a sua glória, preparando-nos para um encontro com Ele. Amém? Então, a santificação é um processo dinâmico pelo Espírito Santo. Cresce em semelhança a Cristo, buscando viver em obediência. A obediência, nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então a santificação, ela requer o quê? Obediência, oração, estudo da palavra. É o alicerce do crente. 3.1. A palavra e a vida de santidade. A palavra de Deus é um verdadeiro manancial para a santificação, pois nos leva a encontrar, ouvir e responder ao Senhor. João 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus vai nos santificar, igreja. A palavra de Deus vai nos lavar. Já estáis limpos pela palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus purifica e lava para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. A palavra nos santifica para vivermos a perfeita vontade de Deus. Trata-se de um processo contínuo que se alcança com o crescimento espiritual, operada gradativa e progressivamente pelo próprio Deus. Segunda Tessalonicenses 2:13. Segunda Tessalonicenses 2:13. Então a palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela nos lava. A palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus renova. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus santifica. Aleluia. 3.2. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo também atua no processo da santificação, nos ajudando contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade, sensibilidade à sua voz. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2:13.
Paulo disse à igreja em Roma que os gentios foram santificados pelo Espírito, Romanos 15:16. O novo nascimento é uma obra gerada pelo Espírito Santo, uma vez que estávamos espiritualmente mortos em nossos pecados, ele nos deu vida. Efésios 2:1. Paulo vai falar que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que ele nos vivificou, ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Aleluia. Ele veio para isso. Lucas vai dizer que ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio buscar a sua igreja. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Deus não nos escolheu porque merecemos, não, ser salvos. Deus não nos escolheu porque nós merecemos ser salvos, não. Mas apesar de sermos pecadores, Romanos 15:16, a misericórdia divina não é merecimento humano, nós não merecemos, não. Glória a Deus. Deus não se baseia em justiça, mas em misericórdia. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos. Qual é a causa da nossa morte? Por que nós estávamos mortos? A causa da morte são as transgressões, o pecado. E isso nos faz divisão entre nós e o nosso Deus. Agora, olha o maravilhoso. Deus oferece, aleluia, vida aos mortos. Deus nos oferece vida. Oh, glória a Deus. 3.3, nós já encerra. Santificados pelo sangue de Jesus. Um dos aspectos da santificação é a limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Santificando-nos pelo seu sacrifício vicário. Hebreus 10:10. Portanto, nosso Senhor morreu para com seu sangue santificar o povo. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu para com seu sangue santificar o povo. Hebreus 13:12. Eu quero pontuar aqui, vamos ler 1 João 1:7. Eu quero ler com a igreja 1 João 1:7. Esse versículo me chama muito a atenção. 1 João 1:7, olha lá. Mas se andarmos na luz, uma exigência, como ele na luz está, uma realidade. Temos comunhão uns com os outros, a promessa. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? De todo o pecado. A comunhão com os irmãos